Aqui parece que a história é papum, gravou, enfiou lá e não tem nada para fazer entre uma coisa e outra. Testando o aplicativo do YouTube para gravar vídeo e mandar direto pro YouTube. Sei lá porquê, só porque eu tô afim de fazer isso. E o áudio está sendo capturado por um microfone SB8000, um Xing Lingzão que está bem aqui do meu lado. Tá aqui o bichão logo fora do frame. Ele tá passando por dentro de um mic amplifier, um pré-amp de microfone, e está sendo enviado para o smartphone a partir do Zoom H5 que você viu agora. Quer dizer, eu acho que você viu, porque eu virei aqui o tripé. Mas enfim, eu estou aqui no meu estúdio, que também é uma biblioteca, como vocês podem ver, tocando, contando histórias, gravando vídeo, fazendo um monte de coisa que eu gosto no tempo livre. E eu resolvi testar o programinha de envio de gravação e envio de vídeo do YouTube, junto com vocês, segurando essa peteca, né, do SEO, que é não deixar de colocar vídeo, e contando uma história para não deixar a peteca cair dentro desse esquema do YouTube, né? Deixa eu ver onde é que tá a câmera, é aqui, pronto, é em cima. Para não deixar essa peteca cair, vamos contar a história. A ideia aqui é contar histórias. Tem uma história que eu ouvi, eu não li em nenhum lugar, eu ouvi num grupo de pessoas que eu costumo frequentar. A gente de vez em quando conta histórias um para o outro, conversa sobre filosofia, sobre uma série de coisas. E essa história eu ouvi entre eles e ela se chama O Homem Mais Relaxado do Mundo. É uma história bem legal porque esse mundo da gente é um mundo de muita tensão, né, de muito estresse. As pessoas vivem muito assoberbadas de coisa para fazer, nunca sobra tempo. Tempo é uma coisa assim que você fica... Você sempre tem essa frase na ponta da língua, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para fazer uma coisa que eu gosto, né? Então, enfim. Havia um rei, num tempo, não há muito tempo, e nem tão longe daqui quanto você possa imaginar, havia um rei que era desse jeito. O cara era estressado. Ele se preocupava com as colheitas, se preocupava se o reino ia ser invadido por um exército inimigo, se preocupava com tudo. E ele quase não dormia, na verdade. Ele tinha problema de sono, insônia crônica, né? E tinha um grande amigo dele de infância, que ele admirava muito e tinha colocado para ser vizir dele. Vizir é o primeiro-ministro nos tempos das Mil e Uma Noites, né? Tem sempre aquele o vizir. Simbal Marujo, você vai reconhecer o vizir dessas histórias aí das Mil e Uma Noites. Então, esse vizir era amigo de infância do rei e ele vivia preocupado com essa condição do rei de estar tão estressado, né? E aí o que aconteceu? O vizir disse: ó majestade, por que vossa majestade não relaxa mais? Você é tão tenso. Eu me preocupo com a sua saúde. Será que você não vai ter um infarto, assim, uma síndrome metabólica, assim, né? E o rei disse: não, as pessoas sérias, elas têm que estar sempre preocupadas. Não faz sentido ser relaxado num mundo que exige tanto de um governante como eu. E começou com toda essa ladainha aí de gente tenso, né? E o vizir achava o rei uma pessoa muito especial, um homem sábio, mas ao mesmo tempo um homem muito estressado, como eu vim dizendo. E por haver conversado tantas vezes com o rei e não ter dado nenhum resultado, ele resolveu procurar informações sobre alguém que pudesse ensinar o rei pelo exemplo, já que pela palavra ele já tinha tentado e não funcionou. Ele mesmo tentou dizer para o rei que na vida dele também não era tão pesado, que ele costumava ser flexível, mas o rei retrucou dizendo assim: rapaz, se você fosse assim do jeito que você está dizendo, eu nem tinha te colocado para ser vizir, porque aqui no meu reino, esse negócio de... como é que chama? Esse negócio de... quando a gente perde a palavra, que é legal ter a ferramenta de adição, né? Que aí a gente se lembra. Mas enfim, eu só te convidei, não é porque você é meu amigo, não. Nepotismo, por esse negócio de nepotismo aqui não vinga. Eu só te convidei, não é porque você é meu amigo, não. Eu te convidei porque você é um cara sério. Você é um cara que se preocupa com o bem-estar do povo, com o bem-estar da nação. Então o vizir disse: bom, tem que ser outra pessoa. E aí o vizir fez o que faziam os reis nos tempos das Mil e Uma Noites. Ele se vestiu como um cidadão comum e ele se misturou por entre o povo.
Essa é uma história que circula no Oriente Médio o tempo inteiro, né? Inclusive com governantes atuais. Existe sempre essa ideia de que o governante veste uma roupa de mercador, uma roupa comum, se mistura no meio do povo para conhecer o povo e as agruras do povo, as dificuldades. Dessa vez foi o vizir que fez isso. E ele no meio do mercado, conversa com um, conversa com outro, e procurando. Você conhece uma pessoa assim que seja de bem com a vida? Assim, um cara que tenha problema, mas que não se mate, assim, que não fique querendo carregar o mundo nas costas? E aí uma pessoa dizia que não, outra dizia que não, e uma certa pessoa disse para ele: olha só, você veio na cidade certa, porque aqui nessa cidade mora o cara mais relaxado do mundo. E o vizir, bom, interessante, onde é que ele mora? Depois de algumas indicações, o vizir chegou na casa do cara, mandou investigar a vida do cara durante algumas semanas, e aí voltou para o rei e disse: olha, eu encontrei um cara que eu acho que ele pode te ensinar alguma coisa. E o rei disse: quem? Ele disse: olha, é um homem do povo, um cara simples, mas é um cara tranquilo. Ele leva uma vida de trabalhador, mas ele não se estressa muito assim como você. E o rei disse: porque ele não carrega o peso de um reino nas costas. E o vizir disse: por que você não vê com seus próprios olhos para poder você tirar a prova? E o rei disse: está bem. Vestiu-se então como um homem do povo, tal como o vizir. Foram os dois juntos até a casa do homem mais relaxado do mundo. Chegando lá, o rei e o vizir bateram na porta, e quando o homem abriu, eles disseram que estavam viajando e que precisavam de pouso por uma noite, e que tinham ouvido falar que aquele país era um lugar de gente hospitaleira, e perguntaram se ele poderia ser seu anfitrião por uma noite. Ao que o homem relaxado respondeu que sim, que eles podiam ficar, que a casa era simples, mas era deles, né, que eles ficassem à vontade. E os dois entraram, um lugar simples, né, com umas esteirinhas no chão, não tinha nem mobília, assim, um lugar muito simples, muito pobre. E o rei, conversa vai, conversa se viu assim um pão ázimo, né, que é aquele pãozinho que os judeus comem no Pessach, é um pãozinho, tipo uma bolachinha assim, pão sem fermento, e água, enfim, muito pouca coisa para comer. E aí o rei perguntou: o que você faz da vida? Puxando o assunto, e o camarada disse: olha, eu conserto potes. E o rei disse: você ganha bem com isso? Ele disse: não, mas dá para viver consertando potes. Eu levo uma vida relativamente boa, não tenho tantas preocupações assim, sou solteiro, assim, minha vida é essa aí que você está vendo, né? E o rei, então, voltando com o vizir para o palácio no dia seguinte, pois ele pernoitou na casa do homem mais relaxado do mundo, foi contando já para o vizir quais seriam seus planos. Ele disse: olha, a vida desse homem tem suas dificuldades, ele tem privações até econômicas e materiais, mas ele se acostumou naquela pobreza. Veja só o que vai acontecer com ele. Eu vou te provar como esse cara não é tão relaxado assim como pensam. Quando chegou no palácio, o rei proclamou uma lei que dizia que ficava então, a partir daquele momento em diante, proibido consertar potes. Ele disse que fazia isso para aquecer a economia. E aí deixou passar uns 6 meses para poder a medida surtir efeito na vida do homem relaxado. Vestiu-se de novo como mercador e foi até a casa do homem relaxado junto com o vizir. Bateu na porta novamente e foi recebido com um grande sorriso. O homem relaxado disse: mas que bom vocês aqui de novo, sejam bem-vindos, entrem aí. Hoje eu tenho até um chazinho para oferecer para vocês. E eles olharam em volta e viram que tinham umas almofadas mais bonitas assim no chão. E uma comida especial, tinha até fruta em cima da mesa. Tinha uma mesa. E o rei olhou assim para o vizir desconfiado e olharam assim para o homem relaxado e disseram: sua vida mudou um pouco. Ele disse: rapaz, mudou. Esse país tem um rei que é muito sábio, e esse rei, ele resolveu proibir a minha profissão. No início eu pensei assim, mas meu Deus, o que eu vou fazer? Mas rapidamente eu pensei que talvez fosse bom dar uma caminhada, já que naquele dia eu não ia ter o que fazer, eu não sou um homem de quebrar as leis. Então eu saí caminhando pela rua e vi uma casa com um telhado quebrado. Aí eu pensei, bom, o que eu sei para consertar potes serve para consertar telhado. Daí eu me ofereci para consertar o telhado do homem, ele gostou do serviço, me pagou bem,
e começou a indicar meu nome para várias pessoas cujo telhado estava quebrado e não sabiam consertar. Daí eu comecei a ganhar mais dinheiro consertando telhado do que eu fazia consertando potes. Olha só como o rei é providente. Ele sabe mais do que eu, por isso que ele é rei e eu sou um pobre aqui, trabalhador e tal. E o rei olhou para o vizinho e o vizinho fez, ó, tá vendo aí, né? Enfim. E eles voltaram e o rei disse, eu vou dificultar um pouquinho mais a vida desse rapaz, vamos ver como é que ele se sai. Então ele proclamou uma outra lei que dizia que todos os homens do reino, na idade do homem relaxado, deveriam servir a um exército especial que ele mandou fazer, que deveria patrulhar a cidade em busca de foras da lei ou possíveis espiões de reinos circunvizinhos querendo invadir o reino. Mas eles deviam usar uma espada de um metal especial que só tinha naquele reino, uma espada grande que pesasse exatamente o peso do seu portador. E tinha mais, o cara tinha que fazer isso sem soldo, não podia receber nada, não podia ganhar dinheiro. Deixou passar assim uns 6 meses e voltou na casa do homem relaxado. Soube, por um ouvido ou por outro, que o homem relaxado marchava regularmente com as tropas. Nunca tinha se imiscuído de ir fazer o seu trabalho. Então foi visitá-lo novamente. Chegou lá com o vizinho, novamente vestido de mercador, bateu na porta do homem. O homem abriu a porta e disse, entre, mas que maravilha que vocês estão chegando nesse momento tão maravilhoso da minha vida. E aí já tinha um tapete belíssimo, né? E uns sofás de seda e umas pinturas na parede, uns arabescos. A coisa mais linda estava a casa do cara. E o rei olhou para o vizinho e disse, como é isso? O cara não está recebendo nada, não tem dinheiro. Enfim, não falou, né? Porque não dava para falar, mas ficou assim, meio sem conter a exasperação. E aí perguntou, mas vem cá, tua vida mudou muito? O que aconteceu dessa vez? E aí o cara falou, bom, mais uma vez o rei desse país, ele é o homem mais sábio que eu já tive notícia. Olha só, ele convocou todos os homens da minha idade para servir a um exército especial. Ele é um rei super cuidadoso, porque sabe, nesse lugar não tem violência. E assim, os reinos vizinhos também são pacíficos, de forma que eu acho que o rei até se preocupa um pouco demais do que devia. Então, eu comecei a marchar, e aquela espada era muito pesada. Eu fiz uma pesquisa, conversando aqui e ali, e descobri que aquele metal valia muito nos reinos circunvizinhos. Só tem aqui, não sei se vocês já ouviram falar nesse metal. É um metal bem pesado. Então eu desfiz a espada, e fiz uns braceletes, uns brincos, umas coisas assim desse metal e vendi por um preço extraordinário, de modo que eu não preciso mais trabalhar. Eu tenho tudo que eu preciso e estou servindo ao reino de pleno espírito, porque nem soldo o rei está pagando, mas ele tem um bom motivo para fazer isso e eu tenho um bom motivo para estar aqui vivendo dessa maneira, que ele me proporcionou com essa espada que tinha o meu peso. Aí o rei disse, sim, mas o que você faz com isso? O que você fez com isso? Como é que você faz para andar de espada? Se o rei, se de repente você precisar usar a espada, eu disse, rapaz, olha, como eu lhe falei, aqui não tem criminalidade. Então, eu mandei fazer uma espada de madeira e pintei da mesma cor do metal. Eu ando com ela do lado aqui, pesa muito menos. Ninguém vai desconfiar. Não tem oportunidade, né? Olha, nesse período que passa 6 meses patrulhando a cidade inteira, eu não encontrei nada para fazer com essa espada, ela ficou guardada, entendeu? Então eu uso uma espada de madeira, qual o problema? O rei voltou para o palácio, dessa vez possesso com um homem relaxado. E aí mandou chamar o seu exército para que comparecesse no dia seguinte na corte perante o rei para prestar contas do que eles andavam fazendo. E o homem relaxado foi na tropa. Estavam todos lá, na presença do rei. Então o rei chamou o carrasco e mandou que o carrasco trouxesse um condenado à morte. E esticou o pescoço do condenado num cepo de execução, que é tipo uma tora de madeira assim cortada no meio, que o cara fica lá com a cabeça e o carrasco vem e corta a cabeça do camarada com um machado. Só que o rei disse assim, um de vocês irá executar esse condenado. Esse homem é culpado, é um assassino, e um de vocês deverá executá-lo.
e olhou para o céu assim como se buscasse inspiração. Nesse meio tempo, o homem relaxado já tinha reconhecido o rei e já sabia que o visitante dele era o rei. E uma hora ele olhou assim, mas pensou, bom, não posso fazer nada, ficou com a mesma cara, ficou impassível lá. Daí o rei olhou para cima assim como quem pede inspiração aos céus, olhou para o homem relaxado e disse: você vai executar a pena. Desembainhe sua espada e corte a cabeça desse homem. O homem disse: mas majestade. Ele disse: não discuta, é uma ordem direta do rei, você tem que cumprir agora. Ele disse: majestade, eu não tenho certeza se esse homem é realmente culpado dos crimes que imputam a ele. O rei disse: eu estou lhe dizendo que ele é culpado e eu sou rei desse país, de modo que você vai me obedecer agora. E o homem relaxado disse assim: olha, tudo bem, o senhor é rei, mas acima do senhor tem Deus. E se eu executar um homem inocente, eu vou me entender com ele. Ele vai me jogar no fogo. De modo que deixa pelo menos eu perguntar para Deus se esse homem é inocente ou não. E o rei disse: como assim? Perguntar para Deus? Ele disse: rezando. O senhor me dá uns 5 minutos aqui para eu rezar. E aí eu peço inspiração, peço que Deus me mande um sinal de que esse homem é realmente culpado para eu poder executá-lo como o senhor está mandando. Eu lhe devo a obediência, mas nós dois devemos obediência a Deus. O rei deu um sorrisinho e disse: tá bom, você vai rezar. Mas logo depois que você rezar, se não houver nenhum sinal reconhecível por mim, você vai executar esse homem imediatamente, com a espada que eu lhe dei. E aí, o homem, relaxado, estendeu o tapete, fez umas prostrações, levantou-se e disse bem alto, com as palmas das mãos voltadas para cima: ó Senhor Deus, manda-me um sinal. Se esse homem for inocente, faz com que a minha espada de metal torne-se uma espada de madeira. E puxou a espada e quebrou na ponta do joelho. De modo que o rei ficou assim abismado com a capacidade do camarada de fazer as coisas acontecerem, né? De fazer tudo com a espontaneidade dele, a capacidade dele de dar uma saída criativa para os problemas difíceis, para os problemas mais tensos que ele vivenciava. Curou-se daquela doença que o corroía por dentro, que o mantinha 100% do tempo sustentando uma tensão que não servia para nada. Nomeou então aquele homem o seu conselheiro e todos foram felizes para sempre. Naturalmente, ele também libertou o condenado, que de fato era inocente, provou-se depois. Gostou? Curta, compartilhe, mostre para os seus amigos. Não gostou? Achou longo demais? Bom, o que eu posso fazer, bicho? Essa é a história que eu tenho para contar. Tem dia que é curto, tem dia que é longo. Taca o thumbs down. Mas deixa uma crítica construtiva aí. E o que eu puder melhorar, eu vou melhorando, tá? Esse foi o primeiro teste com o aplicativo do YouTube, contando a história do homem mais relaxado do mundo. Um grande abraço, a gente se fala, se vê, se encontra por aí, pela internet.